Olá pessoal, vamos dar continuidade à leitura e ao estudo desse livro, O Aroma de Cristo, de James S. Woodruff, prefácio de F. F. Bruce, publicado pela editora Vida Cristã. Peço para você que já conhece o meu trabalho e gosta, deixa aí já o like, compartilhe esse vídeo aí com suas redes sociais, seus grupos aí, e se inscreva no canal, você que não é inscrito, para ajudar o canal a crescer e chegar a mais pessoas, a palavra de Deus, tá bem? Se ficar alguma dúvida do que a gente vai ler aqui hoje, peço para que escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, e se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada, e tudo isso gratuitamente. Então vamos ao nosso texto, hoje vendo o capítulo 9, Conhecer o Senhor, 2 Coríntios 5, de 11 a 15, abre aspas. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, fecha aspas. Tomando novamente a liberdade de resumir o texto, removamos o material entre parênteses e elaborado com o propósito de focalizar claramente o pensamento central. Os versos de 11 a 13 podem ser assim omitidos, sem prejuízo do texto. Nesses 3 versículos, Paulo volta momentaneamente à defesa pessoal de seu apostolado. Depois de declarar, abre aspas, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens, fecha aspas, ele acrescenta entre parênteses, abre aspas, e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Fecha aspas, 2 Coríntios 5, 11 e 13. 11 a 13. No versículo 14, ele volta à sua linha de pensamento original e prossegue, abre aspas, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, dois pontos. Um morreu por todos, logo todos morreram, fecha aspas. Omitimos também o versículo 15, que se trata de uma elaboração que se desvia para outras aplicações da morte de Cristo, que já consideramos no capítulo 6. O texto, reduzido ao mínimo, diz o seguinte, abre aspas, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens, três pontos, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, dois pontos, um morreu por todos, logo todos morreram, fecha aspas. A persuasão dos homens feita por Paulo estava baseada num duplo conhecimento do Senhor. Ele conhecia o temor do Senhor, no versículo 11. E 2, ele conhecia o amor do Senhor,
no versículo 14. Vamos considerar primeiro essa ordem, porque os elementos se apresentam assim no texto, e segundo, porque num certo sentido eles se apresentam nessa ordem na vida. Da mesma forma que a lei vem certamente antes da graça e a convicção antes da conversão, o temor vem antes do amor na progressão normal das emoções do pecador. O temor domina o pecador, enquanto o amor é recessivo. No santo domina o amor e o temor não se manifesta. E, eventualmente, no santo, abre aspas, o perfeito amor lança fora o medo, fecha aspas. 1 João 4,18. A fim de que não interpretemos mal o temor do Senhor e nos acovardamos continuamente na sua presença, precisamos conhecer o amor do Senhor. Mas a fim de que não interpretemos mal o amor do Senhor e transformemos a liberdade em licença, precisamos conhecer o temor do Senhor. Mas, ao considerarmos mais de perto o temor do Senhor, que Paulo conhecia, devemos perceber que não foi um temor subjetivo do Senhor que levou Paulo a pregar o Evangelho, embora em dada ocasião ele tivesse comentado com esses mesmos cristãos de Coríntios, abre aspas, ai de mim se não pregai o Evangelho, fecha aspas, 1 Coríntios 9,16. O temor do Senhor, no capítulo 5, versículo 11, é mais objetivo do que subjetivo. Ele está ligado à percepção de uma realidade objetiva. A vinda do juízo de Deus. A Bíblia QGV apreende melhor a ideia ao interpretar o temor do Senhor. Esta conclusão se torna necessária em vista do termo, abre aspas, em assim, fecha aspas, quem introduz a declaração do versículo 11. O leitor deve observar o que precede imediatamente as palavras e assim para descobrir o motivo da declaração que se segue. No versículo 10, revela o mesmo, abre aspas, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, fecha aspas. Mas a percepção do juízo próximo não introduziu o medo no coração de Paulo, no que dizia respeito à sua própria condição. Ele tinha confiança diante de Deus de que, abre aspas, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, eterna, nos céus, fecha aspas. O juízo faz Paulo refletir seriamente no versículo 10, mas não o amedronta. Mas a percepção do juízo foi a motivação de Paulo para persuadir os homens e deve ser também a nossa. A razão fica clara, abre aspas, Deus, retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. O judeu primeiro e também o grego, fecha aspas, está lá em Romanos 2, de 6 a 9. Não devemos confundir, porém, motivação com mensagem. Não existe dúvida de que a motivação de Paulo era a sua percepção da ira de Deus a ser revelada no juízo
e seu desejo de poupar aos homens esse infortúnio. Mas qual a mensagem pregada por Paulo para alcançar tal coisa? Se confundirmos a mensagem com a motivação, provavelmente poremos em sua boca palavras semelhantes às do sermão feito pelo conhecido Jonathan Edwards, que recebeu o título, abre aspas, Os Pecadores nas mãos de um Deus irado, fecha aspas. Mas isso não são boas novas. As boas novas são, abre aspas, os pecadores nas mãos de um Deus de amor, fecha aspas. É a essa boa nova que Paulo se refere quando diz, abre aspas, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Dois pontos. Um morreu por todos, logo todos morreram. Fecha aspas. São precisamente essas boas novas que se destacam através de todos os sermões e escritos de Paulo. Por exemplo, no seu primeiro sermão registrado, ele falou aos ouvintes judeus sobre a morte e a ressurreição de Jesus e disse então, abre aspas, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Três pontos. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, entre parênteses, homem. Fecha aspas. Está lá em Atos 13, versículo 32, 33 e 38. O único outro sermão importante de Paulo registrado foi o feito no Areópago de Atenas, em que os advertiu, abre aspas, ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Fecha aspas. Atos 17, versículo 30 e 31. Ele foi interrompido nesse ponto do sermão pela zombaria do povo e jamais lhe permitiram entrar no detalhe das boas novas que jazia no amago da sua mensagem. Temos também uma breve sinopse das conversas entre Paulo e Félix durante seus 2 anos de prisão em Cesareia. Essas conversas incluíram, abre aspas, fé em Cristo Jesus, fecha aspas, e, abre aspas, justiça, domínio próprio e juízo vindouro, fecha aspas. Está lá em Atos 24, versículo de 24 a 25. Os outros discípulos principais, os outros discursos principais de Paulo diante de incrédulos não foram tanto sermões como defesas. Trata-se de testemunhos pessoais da graça de Deus que lhe foi mostrada no perdão dos seus pecados e no seu chamado para pregar. Os escritos de Paulo são nossa fonte principal na determinação da substância da sua mensagem. Esse material básico é abundante e consistente. Nós o ouvimos dizer claramente, abre aspas, por que decidir nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, fecha aspas, 1 Coríntios 2:2. Elaborando sobre este tema central, Paulo detalha sua mensagem aos romanos, abre aspas, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, fecha aspas, Romanos 3, 23 a 25. Vamos ouvi-lo um pouco mais enquanto descreve a situação difícil do homem e a resposta de Deus a ela. Abre aspas. Porque Cristo,
quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Fecha aspas, Romanos 5, de 6 a 8. Vemos claramente como a cruz era o foco da pregação de Paulo através das suas palavras à igreja de Corinto, enquanto refletia sobre a mensagem que ali pregava. Abre aspas. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Três pontos. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Fecha aspas. 1 Coríntios 1, 18 a 24. Subjacente, então, à urgência evangelística de Paulo estava a realidade histórica da morte de Jesus Cristo, abre aspas, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, fecha aspas. Gálatas 2, versículo 20. A morte de Jesus foi uma demonstração de uma vez por todas de uma verdade eterna. Dois pontos. O amor firme do Senhor foi a realidade objetiva do amor de Deus pelo povo como visto em Cristo, que transformou Paulo de alguém disposto a matar outros pelas suas convicções, conforme está lá em Atos 8, 1, 9, 1 e 2, 26, de 9 a 11, em alguém preparado a ser morto por outros pelas suas convicções. A verdade eterna do amor de Cristo pelos homens é representada pelas boas novas. Assim foi com Paulo, assim deve ser para nós. É nesse ponto que se encontra a motivação final do evangelismo. A morte de Cristo a nosso favor foi o acontecimento central da mensagem de Paulo. Mas em minha própria vida e ministério, esse não foi o evento central que fez o impacto maior e mais evidente, pelo menos não no início, mas sim a qualidade central da vida de Jesus, a qual a cruz, o evento central, deu testemunho. A qualidade central a que me refiro é a bondade irresistível de Jesus para com as pessoas. Somente quando pude sentir essa qualidade foi que comecei a compreender o acontecimento. Mencionei antes um estudo de 9 meses sobre a vida de Jesus quando me preparava para uma campanha evangelística. Minha vida durante esses 9 meses ficou exposta diariamente à vida, morte e ressurreição de Jesus. O registro era tão real, tão vivido e compulsivo, mas durante algum tempo não ficou claro o que compelia tanto a respeito de Jesus. Afinal, a coisa entrou em foco. Acordei de súbito para a realidade da bondade de Jesus. A bondade ilimitada, completa de Jesus tinha sido o imã que me atraíra. Num grau reduzido, mas sempre crescente, eu chegara a compreender qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, conforme está lá em Efésios 3, 18 e 19. A evidência se tornara autoconfirmativa. A morte de Jesus na cruz não era um acontecimento isolado, diferindo em qualidade de sua vida.
Caso positivo, toda a história de sua vida terrena teria sido julgada como uma farsa óbvia e desprezada por aqueles que podem podem raciocinar. Mas, pelo contrário, sua morte foi, na verdade, surpreendente em toda a série de acontecimentos de sua vida que demonstraram sua bondade ilimitada para com o mundo. O que ele demonstrou em sua morte foi documentado em sua vida. Isso é, dois pontos. Cristo amou as pessoas e estavam sempre se entregando por elas, até o ponto de morrer por sua causa. A mensagem é consistente do começo ao fim. Este foi verdadeiramente o padrão de sua vida. Seu primeiro milagre, por exemplo, exigiu uma reformulação de seu programa para satisfazer a necessidade de outrem. O pedido que lhe foi feito não coincidia com o seu plano original, conforme está lá em João 2, de 1 a 11. Abre aspas. Ainda não é chegado a minha hora, fecha aspas. Ele replicou à mãe, quando esta lhe falou, abre aspas. Eles não têm mais vinho, fecha aspas. Não se tratava de uma responsabilidade sua e não era ainda a hora de demonstrar os seus poderes, mas em vista de pessoas estarem envolvidas numa discussão, numa difícil, em, numa dificuldade embaraçosa, ele simplesmente mudou seus planos e salvou-as. Em outra ocasião, um assunto mais sério estava envolvido, o de guardar a lei. Jesus já tinha afirmado que não viera para destruir a lei, mas, abre aspas, os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, 3 pontos. Na lei, nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Fecha aspas. Está lá em João 8, de 3 a 5. Jesus viu-se aqui frente a um dilema real, o qual seus adversários julgavam intransponível. Muito tem, muito tem sido dito sobre fatos técnicos legais que supostamente teria invalidado as acusações contra a mulher. Mas seja como for, Jesus sabia o que ia no coração de todos e não precisava de ninguém para testemunho dos pensamentos ou atos deles. João 2, 25. Jesus sabia que a mulher era culpada e deu testemunho dessa culpa quando mais tarde lhe falou, abre aspas, vai e não peques mais, fecha aspas. Esse era um caso claro de culpa a ser tratado. Deveria fazer uma tal aplicação da lei que todos ficassem sabendo, sem sombra de dúvida, que Jesus era um verdadeiro defensor da mesma? Essa teria sido aparentemente a maneira mais fácil, a menos perigosa para ele. Mas havia uma pessoa envolvida, mesmo que fosse culpada. O que fazer? Eles estavam aguardando. Decidiu, como quem tinha dado a lei, ser o defensor das pessoas, pessoas culpadas. Arriscou-se deliberadamente a ser acusado de defraudar a lei quando replicou, abre aspas, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, fecha aspas. Mas o seu julgamento era reto e seus acusadores sabiam disso. Deram um testemunho a esse respeito quando se afastaram em silêncio. Jesus falou então bondosamente com a pecadora, perdoou-a, restaurando-lhe o seu senso de dignidade e despediu-a, encaminhando-a a um plano de vida superior. Ali, pois, naquele mesmo momento, entregou-se por ela. Outro exemplo é o encontro de Jesus com Zaqueu, Lucas 19, de 1 a 10.
10 dias antes de ser morto, Jesus estava a caminho de Jerusalém, com um dos milhares de peregrinos que ia celebrar a Páscoa. Ao passar pela cidade de Jericó, ocorreu uma série de coisas interessantes. Ao percorrer a que era provavelmente a rua principal, Jesus percebeu dois olhos que observavam ansiosamente do galho de um sicômoro. Eram os olhos de Zaqueu, abre aspas, maioral dos publicanos e rico, fecha aspas. Jesus sabia o que seus conterrâneos pensavam dos cobradores de impostos. Eram todos considerados traidores e ladrões. E ali estava um deles, trepado numa árvore, um pária, um pecador, desejando ver Jesus. Os judeus respeitáveis não queriam que Jesus sequer olhasse para Zaqueu, muito menos falasse com ele. A sorte estava lançada, mas a essa altura deveriam ter conhecido melhor Jesus. Ele não podia agir de forma diferente. Há muito ganhara a reputação de ser, abre aspas, amigo de republicano e pecadores, fecha aspas. Foi provavelmente essa fama que levou Zaqueu, um cobrador de impostos, a subir na árvore para ver Jesus. A informação era, sem dúvida, verdadeira. Jesus parou e falou com a figura trepada na árvore. Abre aspas, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa, fecha aspas. Lucas disse que Zaqueu desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Lá em Lucas 19:6. O homenzinho ficou de tal forma tocado pelo gesto de bondade de Jesus que sua vida transformou-se por completo naquele mesmo dia. Lenski descreveu belamente a ocasião, abre aspas. Antes que a refeição da noite pudesse ser preparada, Jesus, os 12, Zaqueu e quem mais estivesse presente, sentaram-se à moda oriental enquanto Jesus falava. Quando ele terminou, Zaqueu levantou-se. Grandes coisas estavam tendo lugares em sua alma. E ele age com grave formalidade. Levantando-se do tapete ou divã onde estivera sentado, Jesus fizera de sua casa uma igreja de Deus, e Zaqueu se posta agora como se estivesse na presença de Deus e responde a Jesus. Um dos estimável lhe foi dado e ele reconhece esse dom. Fecha aspas. Disse ele, abre aspas, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais, fecha aspas. Lucas 19:8. Assim, mais uma vez, vemos Jesus tomando sobre si a culpa de outrem, dando-se a si mesmo por uma outra pessoa. Ao verificar esta bondade cheia de amor documentada em sua vida, é-nos mais fácil compreender a demonstração da mesma em sua morte. Abre aspas. Um morreu por todos, fecha aspas. É literal e liberalmente demonstrado pela morte de Jesus na cruz. Até mesmo o nome do homem cujo lugar foi tomado por Jesus afirma, abre aspas, um morreu por todos, fecha aspas. Barrabás significa, abre aspas, filho da Abba, fecha aspas, ou filho do pai. Não era, abre aspas, filho de João, fecha aspas, nem filho de Judas, nem qualquer dentre uma centena de outros nomes que teria sido menos universal. Seria conhecido o fato de que o homem cujo
lugar Jesus tomou tinha o nome de Barrabás. Barrabás? Uma pergunta. Ou pode ser que até mesmo nos mínimos detalhes Deus está nos dizendo que Cristo morreu por todos. Quando os executores de Jesus estavam cumprindo sua tarefa, ele lhes estendeu também a sua bondade, orando a seu favor. Abre aspas. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Fecha aspas. Na verdade, um morreu por todos. A vida dele estava agora se extinguindo. A morte aguardava impaciente à porta. Não faltava muito. Com certeza lhe seria permitido que morresse sem precisar fazer mais nada. Mas não. Até mesmo nesse ponto surgiu um pedido de ajuda de um João Ninguém. Agarrando-se a um fiapo de esperança, o ladrão sem nome faz um pedido ousado. Abre aspas. Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Fecha aspas. O silêncio deve ter caído sobre essa cena patética enquanto Jesus fazia um esforço para responder. Qual poderia ser a sua resposta? Qual o direito desse desconhecido de pedir considerações especial? Nenhum. Ele estava recebendo o que lhe era devido, mas ele era um dos filhos de Abba, que Jesus veio para salvar. Então, com a sua vida se extinguindo, Jesus decidiu dar-se novamente. Abre aspas. Hoje estarás comigo no paraíso. Fecha aspas. Essa foi a forma pela qual viveu. Essa a forma pela qual morreu. Abre aspas. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizessem caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado. E de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve em sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongarás os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos,
porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, fecha aspas, né? Isaías 53. Um morreu por todos, logo todos morreram. Que capítulo, hein? Conhecendo o Senhor, né? O próximo vai ser o 10º, conhecer os perdidos. Se você está gostando da leitura e o estudo desse livro, O Aroma de Cristo, de James, publicado pela editora Vida Cristã, peço para que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí com suas redes sociais, seus grupos aí, família, do serviço, da escola. E se inscreva no canal para que o canal cresça cada vez mais e a palavra de Deus chegue mais longe a mais pessoas, tá bem? Se ficou alguma dúvida do que eu falei aqui hoje, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tudo gratuitamente. Se você mora longe, podemos fazer através de vídeos chamadas também, tá bom? Fico muito feliz de você estar investindo aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus também fica muito feliz de ver você investindo o seu tempo aí nas coisas dele, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?